E na sequência, eu acho que a gente, de novo, volta para os assuntos que vieram perturbando a gente ao longo do ano. Então, como a gente, na prática, fazia a remensuração da provisão para perda esperada? Na prática, a gente olhava para o passado e falava assim, olha, eu vendi 1 milhão, para cada 1 milhão que eu vendi, eu perdi 100, então eu tenho 1% de perda aqui, e eu falava assim, então, se tudo continuar como estava, provavelmente eu vou também perder esse 100 lá na frente e fazia a minha provisão. Então, por mais que você falasse em perda esperada, você usava sempre dado histórico. E aí a gente está numa situação, esse ano, muito atípica, né? Porque o dado histórico, se eu olhar os meus últimos 12 meses, talvez ele seja agressivo demais, porque não necessariamente se mensurou essa perda, né? A gente está ali mais como um provisionamento, às vezes sendo um pouco mais conservador, mas é muito difícil de você falar para onde eu vou. Eu vou, de fato, considerar o ano de 2020 na minha base, eu vou desprezar, eu vou mesclar. Acho que o ponto que o Ricardo falou é bastante importante, porque você teve um estímulo ao consumo, né? Você, de novo, toda vez que você tem um programa social com o impacto que teve agora o complemento de renda da Covid, o auxílio emergencial, você estimula o consumo e as pessoas, às vezes, não são tão prudentes na contratação de dívidas. Então, assim, a gente tem aí uma dúvida, vou receber... E daí falar sobre o futuro, olhar e falar assim, vou receber, não vou receber, é super difícil quando você não tem um retrovisor confiável. Então, eu acho que aqui, de novo, volta a ser um grande desafio para os preparadores de demonstrações financeiras, assim, qual dado usar, né? Quanto deixar a pandemia impactar a minha perspectiva de perda esperada, até porque a gente não sabe quando vem a vacina para o Brasil, quando vem se vai a segunda onda, acho que a gente já está vivendo, não dá mais para negar, né? Enfim, mas é uma situação bastante complexa quando a gente traz para a prática. Também em linha com o que o Ricardo falou, estoque, né? Giro pode ficar mais lento, e você ter que fazer provisão para perda porque você vai ter que vender mais barato, ou até porque é um estoque que se deteriora, e quando você fala de varejo, você tem troca de coleção, né? Então a pessoa não quer usar o que é old fashion, enfim. A gente tem a recuperabilidade de ativos, que na prática também vai trazer bastante dificuldade, porque a gente ainda tem uma situação macroeconômica muito fluida, né? Então, assim, um dia a gente está eufórico na bolsa, as ações subindo, dólar caindo, no outro dia ao contrário. Então, assim, se você me perguntasse há 2 semanas atrás, com o câmbio a 5,80, se a gente ia ter um cenário do câmbio bater 5,10, eu particularmente não apostaria, mas a gente está aí vendo o que está acontecendo. Então, tudo isso traz uma dificuldade na prática enorme de você fazer um estudo, um forecast, um budget, né, refletindo tudo isso. Então, vai ser muito difícil da gente acertar com os auditores qual é a taxa, por mais que você tenha lá relatório Focus, enfim, às vezes a gente também a gente não quer usar aquele dado, a gente acredita que nosso mercado vai funcionar diferente. Então, eu acho que vai ser bastante desafiador a gente chegar num de acordo aí com os nossos auditores. Aqui eu queria chamar a atenção para uma dor que eu estou vivendo na prática. Então, às vezes parece não muito importante, mas assim, remensuração de dívidas, né? Porque você fez uma renegociação, se o valor da renegociação passou o parâmetro de 10%, você tem que baixar e reconsiderar como se fosse uma nova dívida. Então, às vezes, a gente esquece que tem essa regra aí, porque a gente não faz renegociação de dívida todo dia. E uma outra coisa que também parece bastante simples, mas que na prática traz uma complexidade e um trabalho, assim, hercúleo, a gente está renegociando muito forte, né, fornecedores. Todo mundo no mercado está fazendo isso, porque quer preservar o caixa, porque não sabe se vem a segunda onda. E aí, à medida que você começa a firmar acordos, você tem lá um estoque de notas fiscais, e aí quando a gente fala em volumetria, as grandes empresas, assim, tem muita coisa, são, às vezes, uma conta de fornecedores tem milhões de linhas, porque é nota a nota que entra ali. E aí, quando você começa a negociar, você precisa lembrar que o novo prazo que você está acordando
você vai ter que refletir isso no seu fluxo de pagamentos que você apresenta em nota explicativa, que não necessariamente é o seu saldo de fornecedor, porque esse saldo de fornecedor está lá, está fácil, né, é o que você deve, mas quando você vai para a prática de fazer uma abertura na nota explicativa, aí começa a doer, porque aqueles milhões de partidas, você deveria tem que entrar e colocar todos os vencimentos novos para poder gerar um fluxo de pagamento correto. Então, assim, tem algumas dores que a gente tem na prática que talvez passe despercebido, né? Talvez falar assim, poxa, ponto de atenção de elaboração de demonstração financeira, renegociação com o fornecedor, parece tão simples, mas na prática não é. É um trabalho assim que você tem que ter gente muito boa de Excel, gente muito boa de estar ali se atentando para essas coisas, né? Porque você sabe, mas às vezes na cadeia de produção da informação, você não vai se envolver lá no detalhe do fornecedor. E aí você acaba tendo um problema na sua apresentação de demonstração financeira, porque a pessoa que estava ali embaixo não está acostumada. É uma situação que é atípica, ninguém viveu isso, então a gente precisa estar se atentando para outros detalhes. Tem bastante complexidade aí na preparação de demonstrações financeiras. E obrigações de longo prazo, a gente aí se atentar que deve vir em efeitos significativos por conta das flutuações de taxas de juros que a gente está vendo, né?